Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Monique Neves, nutricionista. Estou aqui juntamente com meu amigo Lucas, também nutricionista, não é isso, Lucas? É isso aí, pessoal. E aí, dá um oi pra galera. Fala, pessoal. Sou o nutricionista Lucas Guimarães. Estou aqui com a professora Monique, hoje para nós comentarmos os tão falados editais das residências multi e uniprofissionais aí da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e também do HUB. Perfeito. Então, nós vamos hoje destrinchar um pouco do edital, que eu acredito que vocês já tenham feito isso, mas a gente vai colocar os detalhes para que não se percam, não esqueçam, e também vamos dar dicas de como vai ser o estudo mais aprofundado na área de nutrição para que você consiga aí sua tão sonhada aprovação nessas residências, beleza? Então vamos lá que a gente vai mostrar o material para vocês e a gente vai tendo aí essa conversa bacana. Qualquer dúvida a gente está aqui também no chat, é só falar com a gente, tá bom? Então vamos lá para o material. Aí colocamos aqui, né, residência uni multiprofissional, tanto da Secretaria de Saúde quanto também lá do Hospital Universitário de Brasília. Lembrando as bancas examinadoras, que o da Secretaria de Saúde vai ser a IADES e da HUB vai ser o SEBRASP, tá? Então a gente vai separar. Primeiro falando da carga horária, né? Quantas horas que o nosso estagiário lá, o nosso residente vai ter que se entregar e disponibilizar para a residência. Quantas horas são? 60 horas semanais. Dá tempo de fazer outra coisa, gente? Não dá, não dá. É dedicação exclusiva. E aí tem a resolução número 2, que diz exatamente dessa exclusividade e desse tempo, essa carga horária. Além disso, é importante lembrarmos que quando fala de residente, ele vai tanto estar na parte prática quanto na parte teórica. Então também vai ter aulas teóricas, vai entregar trabalhos. Então a gente pensa que o residente ele vai ficar só lá no hospital, né, fazendo os estudos de caso lá com os pacientes e tudo mais. Não, ele vai ter lá o preceptor e também vai ter as aulas teóricas, entregar trabalho e tudo mais. Então a dedicação é exclusiva porque você nem consegue fazer outra coisa. São 60 horas de muito aprendizado, muita teoria e muita prática, não é isso mesmo? Muito bem colocado, Monique. Gente, é importante lembrar essa questão da dedicação exclusiva, porque quando se fala em 60 horas, às vezes pensa assim, pô, não, eu trabalho agora 80 horas semanais, vou conseguir ali dar algum jeito de fazer alguma outra atividade. Mas a resolução é muito bem clara, né? E isso vai ser cobrado também de vocês. Então é importante que vocês se preparem para isso também. Quem já trabalha, quem já tem alguma outra atividade, é interessante já ir tendo essa noção para que vocês posteriormente consigam aí também já organizar a vida, né? Porque com certeza você vai ser aprovado. Ah, isso mesmo. Então vamos lá falar uma por uma. Aí didaticamente a gente separou para primeiro falar da Secretaria de Saúde, né, da residência para a Secretaria de Saúde e depois para o Hospital Universitário de Brasília, tá? Então começando a falar aqui da Secretaria de Saúde, a SESDF, as inscrições, elas, né, as duas são aí pela internet e vai ser lá do dia, né, já começou, dia 14 de outubro, até o dia 24 de novembro. Opa, peraí. E a taxa de inscrição tá aí, né? R$ 246, gente. Vamos falar um pouquinho dessa taxa de inscrição, que muita gente reclama, né? Vem falar comigo, professora, mas não é um absurdo? Eu acabei de sair da faculdade, sou quebrada, não tenho nenhum emprego, eu tenho que pagar esse dinheiro todo aí. Gente, imaginem esse valor como um investimento. Exatamente. É um investimento. Se você fosse fazer uma especialização, né, Lucas, uma pós-graduação, quanto você ia pagar por mês? E aí, além de você estar fazendo esse investimento na matrícula, você vai o quê? Receber para o estudo, né? Lembrando que, vamos pegar um valor médio de uma pós-graduação aí, falo isso porque também sou professor de pós-graduação, o valor do ticket médio de pós-graduação é cerca de R$ 400 a R$ 600, ali pegando numa boa pós-graduação presencial. Aqui, nesse momento, você vai estar ali não somente estudando, vai estar tendo esse título, né, de pós-graduado também, porque a residência é uma pós-graduação, né, uma especialização, e a partir disso você vai estar recebendo para estudar, né? Lembrando que além de estar recebendo para estudar, a residência com certeza é o melhor preparatório para o mercado de trabalho em relação
ao atendimento nutricional, né? Porque você vai ter uma ampla, uma vasta experiência, uma vasta atuação em relação ali aos diversos casos, né, que acontecem no dia a dia, em relação aos pacientes que vão chegando aí na demanda de saúde. Sem contar que hoje tem a logística, né? Na minha época, quando eu saí da faculdade, você fazia a residência para um hospital e você ficava lá os 2 anos. Preso, hoje não, né? tem a logística, né, de movimentação, e aí você passa por várias áreas, várias experiências profissionais, então você tem acesso, né, a outros pacientes, outras clínicas, outros profissionais, então fica mais enriquecedor ainda, né? E eles trabalham na residência com a metodologia ativa, né? É importante frisar isso, né? Porque é um pouco diferente daquele método cartesiano que nós temos dentro de sala de aula, onde você tem a aula, você estuda, tem o trabalho e tem a prova, né? Na residência não é exatamente dessa forma, você tem o trabalho ali, exatamente, competências e habilidades sendo sempre avaliadas, né? E você consegue fugir, né, de tudo isso que nós temos como frequente na graduação. Perfeito, perfeito. Aí só lembrando, vamos voltar aqui para o material, que aí as inscrições então vão até dia 24 de novembro, né? É a taxa R$ 246 e o pagamento vai até dia 25 de novembro, tá? Então, gente, outra coisa, o pagamento vai até dia 25, mas você tem que fazer a inscrição até o dia 24. E de preferência aí, fazer logo cedo, né? Logo cedo fazer, porque se o site sair fora do ar... tiver algum problema, sobrecarregar o site. Então cuidado aí, não percam tempo, façam logo, façam hoje, tá bom? Então vamos lá para o próximo, que fala a respeito das fases do processo. Bom, no processo seletivo nós temos a primeira fase, que vai ser a prova objetiva, tá? Lembrando que essa prova, ela não somente é de caráter eliminatório, mas também classificatório, né? E temos ali a avaliação curricular. Essa não é de caráter eliminatório, somente de caráter classificatório. Bom, professor, eu não tenho quase nada no meu currículo. Durante a faculdade eu tive que me dedicar plenamente aos estudos, tive que trabalhar e estudar, não pude me dedicar plenamente aos meus estudos e acaba que eu não tive como fazer estágio extracurricular, não tive como produzir artigo científico. Tudo bem, então se dedica para a prova e tira aquela nota lá em cima, né? O Gran Cursos vai estar te ajudando com isso, né? E a partir daí você vai conseguir ali não ter essa avaliação curricular como um problema. Professor, eu tenho algumas coisas, tive meu trabalho de TCC, foi um trabalho bacana, tal, e aí, o que eu faço? Bom, dá tempo ainda, gente, prepara esse trabalho, já tenta publicar na forma de artigo, já tenta submeter em alguma revista, já tenta participar de algum congresso aí, né, algum simpósio, para ganhar algum pontinho ali que você consiga já somar a mais na avaliação curricular, isso. Né? Lembrando que a pontuação total a ser distribuída é de 132 pontos, sendo 120 pontos na prova objetiva e 12 pontos na avaliação curricular. Ou seja, a prova objetiva ela tem realmente um peso bem maior ali quando se fala nessa questão em relação à classificação e pontuação total. Perfeito. Aí já falamos, né, que a prova objetiva é de caráter eliminatório, classificatório, valendo 120 pontos. Os outros 12 pontos vêm lá da análise curricular. E como é que vai ser o julgamento? Vai ser certo ou errado. Isso é importante falar, gente? É fundamental falar, porque quando a gente lembra lá da banca IADES, geralmente como que ela cobra? É você marcar uma alternativa, né? Ou a certa ou a errada. E aqui não, vai ser tipo o estilo lá do CESP. E tem uma informação importante a respeito disso, porque é nova essa metodologia que o IADES está utilizando, é muito nova. Então, tanto para a gente enquanto professor, mas também para a própria banca. Então, ele vai seguir ali a mesma linha que cobra lá nas alternativas para escolher uma, né, entre A, B, C, D, ele vai continuar ali naquela mesma linha, só que vai ser agora verdadeiro ou falso, certo ou errado. E ainda tem outros detalhes para falar disso aí, que é fundamental. O aluno que não se atentar para isso, certamente, ou melhor, certamente não, mas tem uma grande chance de ser eliminado. Olha lá qual que é o problema todo dessa situação.
Porque diz lá na prova objetiva o seguinte, que cada um ponto, você vai ganhar um ponto se você tiver lá em concordância com o gabarito. Esse gabarito vai ser o gabarito oficial definitivo que sair lá, tá? Mas, caso você coloque aí uma alternativa que discorde lá, você vai ter 0,5 ponto negativo. Então, se você errar a questão de acordo com o gabarito oficial, você vai perder 0,5 pontos, tá? Vai estar aí menos 0,5. E tem a alternativa, né, que é a mais indicada caso você não saiba mesmo, que se você não souber, é melhor você não fazer a marcação, ou se você marcou e depois achou que não era, você faz a marcação dupla, porque vai ter aí um 0 de diferença, tá? Então isso aqui é fundamental para a gente lembrar. A gente sempre fala disso quando fala das provas lá do CESP, da Sebrasp, que toma cuidado, o chute pode comprometer aí tudo aquilo que você sabe. Então, né, Lucas, a gente vem em todas as aulas dando dicas para vocês realmente acertarem, terem certeza daquilo que está fazendo. Porque, caso você erre, você tem aí uma possibilidade, né? Se você errar, você vai estar com menos 0,5 e já vai comprometer aquele seu acerto, que você tem certeza, você marcou lá a questão, mas você vai já ter uma perda por conta disso. Então, lembre-se, um ponto, se for de acordo com o gabarito oficial que a banca lançar, menos 0,5 se não for discordar aí do gabarito oficial, e caso você não saiba, então é melhor não fazer esse chute, né? E caso você tenha chutado ou tenha marcado uma alternativa, né, que você acha que foi a alternativa correta, mas depois, ao revisar a prova, você viu que não era a sua alternativa, como a Monique já colocou, marque ali a outra alternativa para que você tenha a marcação dupla e tenha essa questão sendo zerada. Né? Como a Monique já falou, nós vamos estar aqui dando dicas para vocês, para que você não precise chutar, para que você já marque com toda a noção de que aquela resposta é a resposta correta. Perfeito. É importante a gente lembrar que quando a gente olha uma questão e a questão ela é verdadeira, é mais fácil você marcar ela como verdadeira mesmo. Você olha e fala, não, isso aqui tá tudo certinho. Então você avalie lá. Ai, tá tudo certinho. Agora, quando você coloca lá uma questão como errada, é porque você sabe onde está errada essa questão. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Olha, você olhou que a questão tá certa, às vezes tem um pega lá no final e você não enxergou. Exatamente. Né? Aí você, ai, tá linda essa questão, marca um certo. Agora, a errada, você marca errada porque você sabe que o que está escrito ali não condiz com o que você estudou, com aquilo que você já sabe. Então, preste atenção nesse detalhe mesmo. O errado, muitas vezes, é mais fácil você ter aí acertado como errada, porque você já sabe de onde saiu isso, já viu o erro, ó, tá errado por isso, por isso, por isso. E o certo, às vezes, você tá vindo ali um mundo maravilhoso e no final tem uma palavrinha, não é? Lembram desses detalhes? E aí fica outra dica. Que mais? Os aprovados, né? Vamos lá, os aprovados. São considerados ali aprovados, né? O que todos nós queremos, né? Quem obtiver ali na prova objetiva, no mínimo 60 pontos, pessoal, né? Essa é a sua meta, né? Ó, desculpa, 60 acertos, ó, erro meu, né? Já errei uma, ou 30 pontos, né? Ou seja, você precisa acertar ali 60 questões, tiver 60 acertos, 60 questões assertivas, ou somar no final disso tudo, né? Entre as certas e erradas, entre as certas e as que você zerou, né? 30 pontos no total, tá ok? Ou seja, é algo que você se preparando ali, realmente se dedicando e pegando todas as nossas dicas aqui, você vai conseguir alcançar facilmente, juntamente com o pessoal aqui do Gran Curso. Perfeito, perfeito. Muito bem, o que mais? Data provável da prova, né? Data provável, dia 15 de dezembro. Guardem essa data, pessoal. Próximo ali ao Natal, né? Você vai estar se preparando para essa prova, vai fazer a prova e depois já pode partir para as comemorações de fim de ano, só esperando o resultado provável aqui, né? O resultado final provável que já vem aqui em 2020, né? Dia 10 de janeiro de 2020. Os locais ali, as datas e horários, eles vão ser divulgados, né, no endereço do IADES, na data ali provável também,
do dia 9 de dezembro, mais ou menos ali, quase uma semana antes da prova, né? Então, ou seja, fiquem ligados nessas datas para que vocês não se percam aí no meio do caminho em relação à preparação e também a divulgação dos locais da prova, porque é de extrema importância você se preparar ali na logística de locomoção até chegar ao local da prova. Local, espaço. Exatamente, tudo isso, tá ok? É outra coisa importante, olha só, hoje é dia 16, então a prova sendo lá no dia 15 do 12, você tem praticamente 2 meses, né? Dois meses para se dedicar. Professora, dá tempo de me dedicar? Hoje eu recebi 3 perguntas como essa. Gente, dá tempo. Se você fizer um estudo de qualidade, se você já tiver já trouxe aí bons estudos da faculdade, já se dedicou, já tem uma carga boa, então vem estudando há um tempo. Para concurso mesmo, você vai conseguir utilizar o conhecimento do concurso que você vem estudando, você consegue utilizar muito dele na residência, então dá tempo, dá. Agora você precisa fazer aí as prioridades certas, fazer um estudo de qualidade, o tempo que você escolheu para estudar, que ele seja realmente efetivo, e aí você consegue, porque muita gente já conseguiu, né? A gente escuta direto histórias aí de vitórias em que a pessoa estudou, tirou férias e ficou aí 1 mês e meio estudando, e aí vai cair exatamente aquilo que você vem estudando ao longo da sua vida enquanto nutricionista, né? Não vai ser nada diferente, é direito penal. Não, gente, é nutrição. E vai cair, a gente vai falar também com relação aos conhecimentos gerais, aquilo que também a gente estuda na faculdade. Então, a probabilidade de cair questões que você nunca ouviu falar é mínima, quase zero. Você vai ter visto, às vezes não vai lembrar, mas esse tempo é um tempo que, se você fizer um estudo de qualidade, você consegue também, tá? Não se preocupe. Muito bem colocado, Monique. É importante você lembrar que a prova ela vai ser elaborada justamente cobrando de você os conhecimentos que você deveria ter adquirido durante o curso. Então, de alguma forma ou de outra, você viu isso em sala de aula ou você teve essa questão cobrada ali. Talvez não da mesma forma que você vai ver na prova, né? Eu tô falando isso também porque eu já elaborei essa prova ali em anos anteriores, e acaba que a própria indicação, a própria orientação para nós que elaboramos essa prova é justamente para isso, para que nós elaboremos as questões, né, de forma que o aluno ele tenha ali sendo cobrado dele o que realmente está na grade curricular do curso de nutrição que vem indicada pelo próprio MEC. Tô aqui no YouTube, mandar um abraço aí pro William, que está na área. William, um abraço. E também para Larissa, que falou, sou muito fã dos dois, ótimas dicas, pena não poder assistir mais devido à aula, né, Monique? Aê, um beijão, Larissa. Vamos com tudo aí, estudando. Então vamos lá para o próximo. Com relação aos aprovados, a matrícula aí dos aprovados, que vai acontecer, gente, olha lá, logo no início do ano, olha a boa nova de 2020, então vai acontecer lá, de 17 a 21 de fevereiro, você já vai fazer as matrículas, já vão sair as matrículas para você logo começar lá na sua residência, começar aí nos hospitais, tá? Então, você que passou, você já vai organizar a sua vida, seu ano de 2020, com pontapé aí, e tanto, né, com pé direito, porque você já vai aí em busca dos seus sonhos e tudo mais. Então, já fique ligado, porque tem gente que marca viagem, né? É uma época que está perto do carnaval. Então, cuidado com isso aí, porque se você foi aprovado, aproveite. E se você tá pensando em comprar aí alguma viagem e tudo mais, espere, aguarde, porque você pode ver seu nome lá na lista dos aprovados e vai acabar tendo que cancelar a sua viagem e perder um pouquinho de dinheiro, né? Mas vai ser o melhor cancelamento da sua vida, né? Verdade, provavelmente, ou pelo menos um dos melhores. Se quiser passar a viagem para os professores, a gente aceita. Estamos aqui, gente. Passo meu endereço no final. Valeu. Pessoal, vamos aqui destrinchar as vagas, né? A disputa em relação a essas vagas, né? Na maioria das vezes ela parece uma disputa muito grande, realmente né? Mas nós temos que lembrar que a quantidade de vagas também ela é muito satisfatória em relação às áreas. Vamos lá. Começando aqui com a atenção à oncologia, né? Onde nós temos 4 vagas. Saúde da criança, né?
2 vagas. Saúde da família, 3 vagas. Saúde do adulto e do idoso, né? Com certeza a área aí que distribui a maior quantidade de vagas, talvez até pela demanda também, né? Saúde mental do adulto, 2 vagas. Saúde mental infanto-juvenil, 1 vaga. Terapia intensiva, UTI aí, que é o sonho de tantos estudantes de nutrição, 5 vagas. Urgência e trauma, também 5 vagas. Cuidados paliativos, 2 vagas. E nefrologia, 4 vagas, né? Ou seja, nós temos diversas vagas ali sendo distribuídas em relação às áreas, né? Essas vagas ali, eu indico a você a rastrear bem ali o que você quer. Isso. E vou ser muito sincero, que eu sempre disse para os meus alunos na faculdade: não tenta fazer porque tem mais vagas, não tenta fazer porque você acha que vai ser menos disputada. Preste ali a prova, faça a inscrição na área que você tem mais afinidade, né? Lembrando que são 2 anos de residência, né? Você vai trabalhar ali durante esse período, um período no qual você vai se dedicar a isso praticamente o tempo todo. Imagina só você se inscrever numa área que você não gosta, que você não tem afinidade, né? Vão ser períodos de muito martírio. Então se dedique ao que você gosta, se inscreva no que você gosta e venha aqui conosco, né? Que nós vamos ajudar você a conseguir esse resultado de aprovação. Não, e tem outra coisa, além do que o Lucas falou, de você escolher aquilo que você gosta de fazer, porque vai ser um caminho árduo pela frente, né, de muito conhecimento, muito aprendizado, mas também muito difícil, muita luta. Tem outra coisa importante, porque a prova, quando você escolhe lá, eu quero oncologia, eu quero saúde da criança, eu quero terapia intensiva, a sua prova também, ela vai estar mais direcionada para essa área. Então, se você gosta de oncologia, vai ter questões de oncologia na sua prova de oncologia. Então, se você gosta, você estuda mais, você, né, se sente melhor estudando, é uma coisa que você, né, não tem bloqueio. Ah, não, eu gosto dessa área, eu gosto lá de saúde mental, então eu já estudo saúde mental, eu já tenho mais habilidade com essa matéria. E aí você acaba que você escolhe uma coisa que você, além de gostar, você gosta mais de estudar ela também. Com e vai certeza. cair questões exatamente da área específica que foi escolhida. Então, a chance de você acertar é muito maior, tá? Muito maior. Muito bem. Aí, né, ninguém vive só de sonhos, né? Então, aqui vem a nossa falada bolsa mensal. O investimento que a Monique tanto falou, exatamente. Olha aí o investimento. Ao final, né, os meses aí, ao final não, acho que é o 5º dia útil mesmo, recebe aí por volta de R$ 3.330, tá? E aqui a nossa residência, Secretaria de Saúde do DF ainda tem o auxílio moradia, né? Olha lá o auxílio moradia, que maravilha, né? Quase R$ 1.000. Então aí são as bolsas, né, que o residente ele vai ter direito, tendo um investimento de quantos reais nesse caso aqui? R$ 246. Olha que legal, gente. Você investe R$ 246 e ganha todo mês R$ 330. E o conhecimento, né? Nem a Bolsa de Valores te dá esse retorno, né? Muito bem colocado. Lembrando que, ou seja, você tem quase R$ 4.300 por mês para estar estudando. Olha que sensacional. Eu digo isso porque você não tem uma bolsa de mestrado que te paga esse valor. Não tem. Você não tem uma bolsa de doutorado que te paga esse valor, né? Então, é mais ou menos uma bolsa de pós-doutorado que você vai estar recebendo. Então, vale muito a pena se dedicar, pessoal, para conseguir essa aprovação, né? É um valor que você vai estar recebendo para estudar, para adquirir conhecimento, né? E com certeza, depois você vai sair voando aí no mercado de trabalho. Dificilmente outras pessoas vão conseguir ter o mesmo conhecimento ou passar perto do conhecimento que você vai adquirir durante esse período. Sem contar que lá, no local, né, que você estiver, você vai criando seu network, né? Então, muitas vezes, você já sai empregado de lá, né? Exatamente. Então, tem muitos donos de clínicas, né? Muitas pessoas você pode fazer parcerias, enfim.
E aí, antes da gente ir para as inscrições com relação ao HUB, vamos só colocar algumas informações importantes com relação às provas lá da Secretaria de Saúde. A gente teve prova no início do ano da Secretaria de Saúde, né? Essa agora é FEPEX, destinada a FEPEX, mas a gente teve prova no início do ano também de Secretaria. E a cobrança dessas provas, elas mudaram ao longo dos anos. Eu sempre venho falando isso nas minhas aulas online, né? Tem aluno que fala, professor, já falou. Gente, mas tem que falar, porque aí entra, né? Porque antes só cobrava a área clínica, né? Era só clínica que cobrava nas residências. Então, assim, era pouca nutrição humana, era pouca saúde coletiva e era pouca a minha área produção, não era? E aí mudou totalmente. Hoje a gente consegue ver aí quase metade, metade. Tá? Joga aí muita clínica, mas também tem muita produção, muita gestão, muita UAN, cobra detalhes. E aí a gente precisa estar muito atento, porque se o aluno ele vai estudando só de questões bem antigas, ele não vai conseguir atingir o que a banca pede hoje em dia, tá? E o IADS, ele é bem característico com relação a isso. Ele não coloca nunca só questões da área clínica. Exatamente. Ele coloca sempre questões de saúde coletiva, coloca sempre questões aí de gestão, né, asa e tudo mais. E aí a gente vem sempre com as informações, porque eu costumo dizer que é o tipo de matéria que o aluno não gosta muito. Não gosta. Principalmente o de residência. Ele Exatamente. gosta de quê? De clínica, né? E aí perde ponto, gente, perde ponto, porque eles vão cobrar os autores específicos. Então o IADS gosta muito, né, de Teixeira, de Domênio, gosta de Mesomo, e aí ele vai cobrar lá coisas bem específicas que se você não estudou, não lembra, você não consegue responder. E o chute hoje vai valer aí, se você errar, menos 0,5, né, Exatamente, Lucas? muito bem colocado, Monique. Eu tenho um trauma com isso, porque foi o ano em que mudaram a confecção da prova, foi o ano que eu elaborei a prova. E aí os meus alunos saíram da faculdade e fizeram a prova e todo mundo chegou. Pô, professor, que prova difícil, essa pessoa que elaborou essa prova, meu Deus do céu, não tinha nada a ver, estudei para clínica. Exatamente. E, na verdade, esse é o objetivo, é preparar ali uma cobrança para aquele aluno que se preparou para tudo. O nutricionista ele tem que estar preparado. Generalista é a palavra, né, de ordem. Nós somos um profissional de nutrição generalista. Isso. Somos todos generalistas assim que saímos da faculdade. Isso. A partir do momento que saímos da faculdade, começamos ali a definir uma linha de atendimento na qual a própria residência ali já vai te nivelar, já vai te guiar para isso, né? Então, lembre-se muito bem do que a Monique falou para vocês, né? Essas cobranças que muitas vezes não gostamos de estudar na faculdade, né? Que é muito relacionada à gestão, muito relacionada ao UAN, né? Cai com grande peso na prova. Vai cair. E a gente tem assertivas, né? Eu falo sempre, gente, vai cair guia alimentar? Vai cair, gente. Com certeza. Vai cair guia alimentar, vai cair uma questão de guia alimentar, a gente dá aula de guia alimentar, porque tem caído e vai cair. RDC vai cair. RDC 216, professora, mas é de 2004, que absurdo. Vai cair algum, você vai ter que estar por dentro, vai ter que saber aí realmente a definição, a luz da resolução, tá? Então, mudou. E o IADS entendeu isso. Eu acredito que é um ganho para todos nós, porque um profissional que ele sai só com habilidade em um conteúdo, quando ele sai para o mercado de trabalho mesmo, ele fica perdido. E nós, enquanto nutricionistas, a gente tem tanta possibilidade de ser ali da área estratégica, mas também a gente pode ser lá da área de gestão. Então, imagina, nós podemos estar aí sendo chefe, sai da residência e consegue uma chefia em um hospital. Então eu preciso saber de informações de UAN, de gestão, né, de como das funções administrativas, como que eu vou gerir isso que está sob o meu, sob a minha hierarquia aí, né, que está sob o meu domínio. Então o profissional ele tem que estar mesmo capacitado em todas as áreas, porque aí quando ele sai com essa informação, ele sai muito mais completo. E aí antes era assim mesmo, igual o professor está falando aqui, era clínica, e a gente da UAN, né, saía perdendo. Mas não, mudou, ainda bem, ganhamos um espaço Justiça, no mundo. né? Muito Excelente. bem. Mais Vamos alguma lá. coisa? Não, muito então bem vamos colocado. para outra lá, que é HUB. Excelente. HUB, Hospital Universitário de Brasília, né? Aí temos mais outro investimento, né? A taxa de inscrição dessa prova é de R$ 300, né? E nós temos ali
as inscrições que iniciaram a partir do dia 16 de setembro. Já né? acabaram as inscrições. E já foram encerradas no dia 27, Isso. né? O pagamento ali, eles aceitaram até o dia 16. Que é hoje. No caso de outubro, que você poderia fazer inscrição até no dia 27 e depois terminar pagando até a data de hoje, né? Muito bem colocado aqui pela professora Monique, né? Quem ainda não pagou, mas fez a inscrição, ainda hoje está valendo e tem essa possibilidade ali de estar sendo validado para participar dessa prova. Lembrando, gente, que essas informações elas já foram passadas pela equipe, né, do Gran Saúde, pela professora Fernanda, ela já fez um ao vivo, então logo que saiu o edital, já colocou essas informações também, os outros professores da área de enfermagem também já colocaram, e aí a gente vem com esse aulão específico, esse ao vivo específico para a galera de nutrição a pedidos, tá bom? Então, lembrando, a inscrição da HUB já passou, mas quem fez a inscrição e esqueceu de pagar, corre lá e paga. Paga hoje, gente, até meia-noite, hein? Boa. E aí, com relação às fases do processo seletivo, vai ser composto lá de prova objetiva dos conhecimentos básicos e prova objetiva dos conhecimentos específicos, tá? E o total de pontuação vão ser 100 pontos, tá? Sendo que 40 pontos vão ser com relação aos conhecimentos básicos da prova e 60 pontos vai ser lá a respeito da avaliação do currículo de conhecimentos específicos. Tá? E aí, a maior parte vai ser, então, dos conhecimentos específicos destinados, né, na nossa área aqui, no nosso caso, nutrição mesmo. Muito bem colocado pela professora Monique, né? Essa prova ela se divide, né, nessa questão de conhecimentos básicos e específicos, né? Na maioria das vezes nós deixamos ali para nos dedicar somente aos conhecimentos específicos, né? Que até então eram só para a clínica e agora, né, pegamos para as áreas como um todo, mas os conhecimentos básicos ali para quem tem alguma dificuldade, para quem, eu vi lá no primeiro, no segundo semestre, né? Então é hora de começar a rever isso aí, vai fazer toda a diferença. E é geralmente nessas questões ali que define ali o candidato que tira aquela maior nota. Exatamente. Bom, e como vai ser cobrada ali as questões, como serão cobradas essas questões, né? Essas questões aí que terão um total de 100 pontos, elas também serão cobradas ali no certo e errado, né? Você vai ter ali a questão e a partir disso você vai marcar da mesma forma como está sendo cobrado do IADES, né? A Sebrasp também vai cobrar ali da mesma forma o certo e o errado, o julgamento da questão dessa forma, né? E a partir daí nós temos também essa questão em relação à pontuação. Para cada questão correta, né, que esteja em concordância, então, com o gabarito oficial, você tem aqui um ponto, né? Para cada questão ali que você não esteja em concordância, que você marcou que não esteja em concordância com o gabarito, ou seja, esteja em discordância ou esteja errada, você tem ali meio ponto negativo. E caso você tenha uma marcação dupla, né, ou você não tenha marcação, né, você tem ali o valor de 0 pontos. Então a estratégia também, ela corresponde à mesma estratégia ali do que é cobrado pela Banca IADES, né? Só que aí nós temos em relação à pontuação ali da prova. Quem vai ser aprovado? O que você precisa para ser aprovado, né? Tem os detalhes do edital, que aí o Sebrasp colocou uns detalhes que a gente vai falar aqui, olha lá. Bom, vamos lá. Quem obtiver uma nota ali inferior a 8 pontos na prova de conhecimento básico, está eliminado. Quem tiver uma nota inferior ali a 12 pontos na prova de conhecimentos específicos, também está eliminado, tá? Ou seja, você tem que obter no mínimo 8 pontos na prova de conhecimentos básicos e tem que obter no mínimo ali 12 pontos na prova de conhecimentos específicos, somando então 20 pontos para você ser aprovado. Lembrando que, professor, não, eu consegui ali
14 pontos na prova de conhecimentos específicos, mas conseguir ali 6 pontos na prova de conhecimentos básicos, você está eliminado, infelizmente, tá? Não é somente a pontuação total ali. Você precisa obter ali um quantitativo mínimo na prova de conhecimentos básicos e na prova de conhecimentos Lembrando específicos. que se você errou, é menos 0,5. Então, Exatamente. às vezes, o aluno, ele soma lá e, nossa, eu consegui 30 pontos, tá? Mas e aí, os que você errou? Aí vai diminuindo, menos 0,5, né? o chutômetro. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque não basta só acertar. Você não pode dar chute errado, né? Não basta só acertar, não pode errar, né? Eita! Excelente. Horrível, hein? Aqui com relação à data da prova, né? Que vai ser data provável, dia 3/11, está pertinho, né? E o resultado final também aqui ainda é esse ano, né? Então, já comemora Natal e Ano Novo aí, com vida nova, tá? Então, tá perto, dia 3/11 e data do resultado final, dia 12/11. Aí vem a mesma pergunta, professor, agora esse aqui não são 2 meses não, é menos de um mês. E aí, o que eu vou fazer? Bom, esse aluno é que já está estudando, né? Porque já fez a inscrição, até porque as inscrições acabaram. Já acabaram. Né? Tem que pagar até hoje. E aí, para o aluno que já está estudando, ele com certeza tinha que estar pelo menos aí 2 meses de entrega para esse concurso, para essa residência, tá? Porque a quantidade de assunto é muito grande para você conseguir finalizar ele aí em menos de 2 meses, né? Em menos de 20 dias, ficaria bem complicado mesmo, tá? Não vou enganar vocês, não. Exatamente. E aí, aqui com relação ao número de vagas, que é bem menor, né, que o outro, mas está aí, multiprofissional em atenção básica, são 2 vagas, e multiprofissional em atenção oncológica também, 2 vagas, tá? Então, o número de vagas aí para nutrição, para o Hospital Universitário de Brasília, ao todo são 4 vagas destinadas, tá? E a bolsa também vai ser aí no valor médio de R$ 3.330. Então, o investimento lá, R$ 300, e você ganha mensalmente a bolsa de R$ 3.330. De forma que esse não tem o auxílio moradia, tá? Então, seria mesmo esses 3.300 e poucos reais mesmo, tá? Muito bem. E aí, pessoal, antes de finalizar, também vamos falar um comentário a respeito do HUB, a banca, né, Sebrasp, que tem o mesmo padrão da banca lá, CESP, né? E aí, certo ou errado, sendo que o errado vale menos 0,5, como que cobra, professora? Como que vem cobrando? Também já entendeu a questão do profissional generalista, de forma que o Sebrasp, ele gosta muito de cobrar as diretrizes, as sociedades, ele gosta de cobrar ali quais são os parâmetros, os dados específicos com relação à nutrição. Então, ele pergunta lá da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, ele pergunta sobre as diretrizes lá da hipertensão arterial, ele quer saber as quantidades específicas. Oncologia, ele pergunta aí as quantidades médias lá para uma alimentação pro paciente, né, que tem o câncer. E nas áreas lá que seria para a produção, ele vem cobrando bastante as inovações da nutrição. E uma das que tem aí, que saiu há pouco tempo, é a resolução, né? A nossa resolução aí, o Código de Ética. Código de Ética. Tem caído muito o Código de Ética. Provavelmente vai cair pesado. Vai cair o Código de Ética, com certeza. Até porque todos nós nutricionistas, a gente precisa se atualizar, né? Saiu em 2018, tem muita gente que está utilizando ainda o outro. E tem outra informação importante. Por vezes, ele pode cobrar uma diretriz mais antiga ou uma resolução mais antiga, mas ele vai te dizer que está cobrando a antiga. Então, ele pode cobrar o Código de Ética lá de 2003, mas ele vai te dizer que é com relação de 2003. A tendência não é essa, é cobrar tudo mais novo mesmo, tá? O Sebrasp tem aquele perfil de cobrar algo mais novo mesmo, para quem já está estudando, quem está se atualizando, conseguir responder, tá? Quem está desatualizado realmente não consegue responder as questões, tá? Em relação à prova, como a professora Monique já estava colocando, né, a prova de conhecimentos básicos, né, que é a prova objetiva 1, né, separada dessa forma, ela vem cobrando o quê? Primeiro,
políticas públicas de saúde de extrema importância, né? Sistema único de saúde, legislação, princípios e diretrizes, né? Novamente aí pegando coisas que nós geralmente vemos durante a metade do curso, né? Ali início, metade do curso, pactuação em saúde, né? Política nacional ali de saúde da pessoa idosa, política nacional de humanização, modelos de atenção em saúde, determinantes do processo de saúde e doença, né? Condições de vida, trabalho de indivíduos, famílias e comunidades, interações entre ambiente e meio social, gestão de serviços em saúde, né? Ali também fechando essa parte da prova, tá? Bom, é importante colocar dessa forma, porque na maioria das vezes nós pensamos ali que vem direto sempre, na maioria das vezes, na questão também da área clínica, né? Que o pessoal pensa, não, vou cobrar, vai ser cobrado a área clínica, vou me preparar mais para a área clínica, né? Vou pegar Krause, vou pegar o Shields, vou estudar ali o Dan, né? Vou pegar esse... Cupari, né? Cupari, gostam bastante de Cupari, né? E vou estudar ali esses autores bem direcionados. Não, você vê novamente também, assim como o IADS, é bem abrangente ali o conhecimento, e diferente do IADS, né, que não se cobra currículo. Você não tem ali aquela questão da análise da avaliação curricular. E é classificatória, né? No Exatamente, que no outro concurso ela é classificatória, e aí você não vai ter ali, você que não teve essa possibilidade de produzir muito durante o período universitário, você não vai ter esse problema ali em relação a essa parte da avaliação curricular. Só um detalhe com relação os conhecimentos gerais, já tem todas as aulas de conhecimentos gerais com a professora Nathalie, professora Fernanda também tem alguns, então já está disponível, tá? Então, quando você compra o curso, vai ter tanto informações específicas, lá os cursos específicos da nutrição, mas também os gerais já tem. Lá no site do Gran Cursos, os gerais já estão lá disponíveis, falando que de todas essas informações que o professor Lucas colocou, tá? Então a gente tem tanto os conhecimentos gerais quanto os conhecimentos específicos disponíveis, justamente porque a gente sabe que vai ter peso, vai ter importância e vocês precisam acertar tudo o máximo possível para ser aprovado. Nesse caso aqui, né, do HUB são poucas vagas, poucas clínicas, e aí você tem que ser mesmo o melhor, tá? Exatamente. Muito bem. O Sebrasp é basicamente o que o Lucas falou, o que nós conversamos, tem que tomar cuidado. Ele gosta, além da literatura, né, renomada, ele também gosta das questões atuais, tá? Então, sempre cobra a questão atual, de diretriz atual, de sociedade atual. Então, a gente está aqui justamente para facilitar esse processo, tá bom? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. A gente aguarda vocês aí nas próximas aulas, nossas questões comentadas para a área de residências e qualquer coisa, estamos à disposição. Exatamente, Monique. Olha, para ficar sabendo aí quando vamos estar ali disponibilizando essas aulas ali para acompanhar a gente na gravação das aulas, né? Nos siga aí no Instagram, né? @MoniqueNevesNutri e @nutricionista Lucas Guimarães, né? Vamos estar sempre ali postando alguma dica para vocês, vocês vão ter a possibilidade de estar acompanhando quando vamos gravar as aulas relativas ali aos temas específicos de nutrição, né? A professora Monique já vai estar gravando daqui a pouquinho também, tá? Então fiquem ligados aí, né? Nós estamos aqui na torcida por vocês, estamos aqui para ajudar, né? E entre aí no Gran Cursos Online para que nós possamos ali termos esse feeling de vocês, para que vocês tenham as nossas aulas ali, adquiram as nossas aulas e tenhamos ali a possibilidade de ajudar vocês e que vocês comecem o ano de 2020 aí todos residentes. Aí, obrigada, ou pessoal. do HUB ou da secretaria, exatamente. Tanto faz, né? É isso aí, Muito pessoal. obrigada, Valeu, obrigado pela pela presença. Tchau, tchau, Até gente. mais. Tchau.